pra gente sair um pouco do tema político, né? Pra falar sobre histórias engraçadas. Lá em 1997, um jogo pelo Brasileiro, Corinthians e São Paulo, no Pacaembu. Você se lembra que era uma época que o Corinthians sempre jogava, dividia os jogos com o São Paulo no Morumbi, né? Mas houve ali alguns jogos no Pacaembu nesse período. E em 97, eu não vou me lembrar, talvez no meio do ano, ali, maio, o Campeonato Brasileiro naquela época era meio bagunçado ainda. Mas foi um jogo onde o Ricardinho fez um gol. Não, minto. Esse foi 1-0. Não, 99. 1999, exatamente, gente, desculpa. Tô falando bobagem aqui. Tô confundindo os jogos. Esse que eu quero contar a história foi em 1999, sim, foi gol do Ricardinho, tá? Foi um Campeonato Brasileiro. 1-0 para nós. Só que nós estávamos ali para entrar no Pacaembu, e quem conhece ali a Charles Miller, sabe que aquele, lembra dessa época, sabe que ali ficava lotado a Gaviões, as outras organizadas, para entrar por aquele portão principal ali, né? Eu fui aquele dia com o meu primo, Marcão. A gente foi para comprar ingresso ali na hora, porque acontecia, né? Na verdade, os jogos naquela época você tinha que comprar ingresso ali na hora mesmo. Você conseguia comprar antecipado ali na boqueta, né? Para quem conheceu ali o Pacaembu, tinha as boquetas ali de venda de ingresso. E a gente chegou lá, tinha uma fila enorme para comprar, um pouco antes do jogo começar. Só que a hora que chegou a nossa vez, tinha acabado os ingressos. Não tinha mais ingresso. E a gente ficou ali, putz, não vamos conseguir entrar. Era sempre assim, era sempre desorganizado dessa forma, né? Hoje, para quem está acostumado aí a comprar ingresso pela internet, fiel torcedor, você não tem ideia, para os mais jovens, o que era conseguir um ingresso naquela época. Bom, aí a gente estava ali já meio inconformado, meio triste, quando vamos ver o jogo, como é que vai ser, e alguém grita, ali alguém gritou lá no meio da multidão, abriu a venda de ingresso lá pro tobogã. E eu lembro que a gente subiu ali da Charles Miller, subiu aquelas escadinhas ali, né, pra rua lateral, e a gente correu, porque um monte de gente correndo. Naquela época eu era bem mais novo, né? Não conseguia correr. E quando a gente chegou ali porque era outras boquetas ali, né? Os guichês ali de venda de ingresso. Esse do tobogã só vendia lá no tobogã, entendeu? Era separado assim. Aí nós fomos lá para comprar o ingresso. Chegamos ali, realmente, estava aberto, ele estava vendendo ainda. Eu lembro que meu primo pulou por cima de um monte de gente lá, tal, aquela confusão para conseguir entrar. E nisso que começa a dar confusão, eu já fiquei de fora, eu não conseguia entrar na fila, porque tinha os divisores ali, aqueles marcadores de fila, né? Que eram chumbados no chão ali. Então você não conseguia, né, sair dali. E nessa que começou a dar confusão, chega a polícia, a cavalaria, a PM, já distribuindo borrachada em todo mundo. Então o meu primo conseguiu entrar na fila, eu não, eu fiquei aqui de lado assim, né? E aí eu só consegui, passei o dinheiro, era espécie, naquela época não tinha cartão. Tinha cartão, né? Mas a gente tinha que pagar tudo no dinheiro. Eu lembro que eu consegui dar o dinheiro na mão dele, e ele ficou ali na filinha. Quando chegou a vez dele, ele comprou o meu ingresso, comprou o ingresso dele, só que ele não conseguia mais sair dali, porque a multidão estava toda a multidão toda tinha sido empurrada ali na direção dos guichês, do paredão, porque a polícia estava dando borrachada atrás. Então ninguém conseguia sair. E meu primo, eu olhando meio de longe assim, e meu primo Marcão ficou ali grudado no guichê. Dá um pouco d'água aqui, que essa história é boa. Marcão ali grudado na parede, e as pessoas querendo comprar ingresso. Aí começaram a dar dinheiro na mão dele, porque só ele conseguia. Ele não conseguia sair da frente do guichê. E um monte de gente atrás. O pessoal, compra ingresso pra mim. E o Marcão recebendo o dinheiro de todo mundo aqui, comprando ingresso e passando ingresso pra trás. Comprando ingresso e passando ingresso pra trás. Foi muito engraçado, cara. Só no Pacaembu, só essas histórias de estádio, você consegue ver um negócio desse. E ele comprou muito ingresso ali. Sei lá, comprou o que conseguiu comprar ali. E aí uma hora ele falou, não, peraí gente, eu preciso sair daqui, né? Falou, pô, né, vou tentar sair, vocês continuam aqui comprando. Só que ele não conseguia. Aí o que ele fez? Ele subiu em cima da grade, e para tentar andar em cima da grade. Aí alguém já puxou ele, levantou. Eu sei que ele saiu igual aqueles astros de rock, quando pula no público, sabe? Que abrem os braços e a galera vai levando. Foi assim que levaram meu primo. Levaram ele carregado aqui assim, ele com os braços abertos, com os ingressos na mão. E ele foi carregado até o fim da fila. E soltaram ele lá. Saiu por cima, carregado na mão, nos braços da galera, nos braços do povo. E a polícia dando borrachada em todo mundo. Então essa é uma história. Conseguimos entrar no jogo, conseguimos assistir o jogo do tobogã, né? Como eu disse, foi 1-0 o gol do Ricardinho. Não me lembro exatamente a data, deve ter sido maio, junho ali de 99. Tá? Aí tem uma outra história, também Corinthians e São Paulo, no Pacaembu também. A
torcida, nessa época, obviamente, os mais velhos sabem, os mais novos também não tenham tido essa experiência ainda, de dividir torcida, né? Então o Pacaembu não era dividido, mas tinha a torcida do São Paulo lá presente, porque não era torcida única. Em 2012, 13 talvez, provavelmente 2013, tivemos um jogo do Brasileiro, ainda era torcida dividida. Era dividida, mas assim, mas a torcida do São Paulo mesmo ficava num cantinho aqui da lateral aqui da arquibancada, que tinha um pedaço aqui, para quem fica no tobogã, era aquele lado esquerdo, aqui, assim, aquele cantinho ali era reservado para a torcida visitante. Tinha a torcida do São Paulo ali, e de novo, eu estava no tobogã. Mas foi exatamente a mesma situação, muito parecida com o que tinha acontecido 15 anos atrás, 12, 13, 15 anos atrás, que também tivemos que comprar ingresso ali na hora, e da mesma forma, só lá no tobogã. Tentamos comprar ingresso, não conseguimos, quem chegou ali naquele dia eu estava com mais 2 amigos, estava com o Ed e estava com o Branco. E na hora que o cara gritou, abriu o tobogã, tem ingresso lá, eu saí correndo, só que olha só, eu era 12, 13 anos mais velho do que em 99, né? Muito tempo mais velho. E é nessa corridinha que eu consegui dar lá em 99, em 2013 eu não consegui não. Porque logo quando eu fui subir a escada, eu tentei pular ali a muretinha pra cair direto na escada e subir, eu escorreguei, caí por cima da mureta, bati, abri um talo na canela, que eu tenho essa cicatriz até hoje, mas mesmo assim eu subi, consegui comprar o ingresso, compraram pra mim, né? Entrei, assisti o jogo, com a canela rachada ali, com a canela sangrando, e não é a primeira vez que eu me acidento num estádio de futebol assistindo o Corinthians, tá? Já aconteceu no Morumbi também, mas essa é uma história para outra sexta-feira, que eu vou deixar para contar depois. Mandem a sua história aí pelo Instagram, Esquina da Cônego. Mandem essas histórias aí de perrengue, histórias engraçadas, que a gente vai contar aqui no canal, tá bom? E outras histórias eu vou contar minhas aqui também, de convidados que vão estar aqui nas próximas sextas-feiras.